nós não temos um rei católico como São Luís, rei de França, entendeu? E fica sonhando com o dia em que do céu vai aparecer um São Luís para governar o Brasil. A Deus, dizendo: Gente, isso não vai acontecer. Tende piedade, ó meu Deus, desse povo. Não entregueis a vossa herança nas mãos dos inimigos. Foi nessa ocasião que nosso Senhor Jesus Cristo veio até ele e lhe revelou a essa situação de apostasia que se implantou no seio da própria igreja. E nosso Senhor disse ainda: quando o meu povo se converter e conhecer os meus caminhos, e fizer obras de virtude e observar a minha lei, virá finalmente um, e os livrará e introduzirá a paz, e será a consolação dos justos. Quem será ele? Disse Santo Anjo. E nosso Senhor respondeu: se levantará no fim um rei da antiga estirpe da França, homem de grandíssima diligência, de temor no serviço de Deus, e será recebido dos reis cristãos e daqueles que professam a santa fé católica. Afastada a justiça, o que são na verdade os reinos, senão grandes quadrilhas de ladrões? O livro 4, capítulo 4, da Cidade de Deus. Quem era a maçonaria? De onde vem a maçonaria? Ninguém sabe, ninguém fala, a própria igreja não fala disso. Então a origem vem da própria Igreja Católica. A própria Igreja Católica criou a maçonaria. Mentira! Olha, eu aceitei o convite de entrar para a maçonaria. A maçonaria vem dos templários, que foi criado por uma bula papal. Os templários foram criados por uma bula papal. Depois eles foram traídos pelo Papa, foram ditos hereges, etc. Eles se transformaram uma parte se transformou em Ordem de Cristo, em Portugal, e uma parte que fugiu para a Escócia se transformou em maçonaria. Mentira! Então essa que é a realidade. Claro que a maçonaria surgiu também para acabar com esse tipo de tirania. A missão da maçonaria sempre foi acabar com tirania e ignorância. Mentira! Você tem um poder tirânico, que é baseado em uma série de preceitos religiosos aqui, não necessariamente no raciocínio. Então nós precisamos fazer uma revisão histórica, porque normalmente as pessoas deturparam aquele período e consideram que a Idade Média foi uma idade das trevas. Essa denúncia falsa que é feita hoje em dia, de que a igreja é retrógrada, de que a igreja atrapalha a sociedade, e de que a igreja não é capaz de nos dar os princípios corretos para a fundamentação da família e da política e da vida social. Bom, um Estado que não se regesse segundo a justiça reduzir-se-ia a uma grande banda de ladrões, como disse Agostinho uma vez: remota itaque justitia quid sum regna nisi magna latrocinia. Ou seja, é uma quadrilha de ladrões. De tirania. A missão da maçonaria sempre foi acabar com tirania e ignorância. Como Dom Pedro I, José Bonifácio de Andrada e Silva e Joaquim Gonçalves Ledo. Os maçons brasileiros trabalharam exaustivamente pela abolição da escravidão e proclamação da República, sendo o maçom Marechal Deodoro da Fonseca o primeiro presidente da República e o 13º grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. Além do Marechal Deodoro da Fonseca, durante os 40 anos de República, tivemos como presidentes os maçons Floriano Peixoto, Prudente de Moraes, Campos Sales, Marechal Hermes da Fonseca, Nilo Peçanha, Delfim Moreira, Washington Luiz, Venceslau. Então essa bandeira, a história por trás dela, que ela era a última bandeira que estava hasteada lá no Paço Imperial, foi baixada no dia seguinte, a proclamação da República. E a estrela que você fala que é maçônica ali? Essa aqui é um símbolo de estrela flamejante, flamígera, né? Mas isso foi colocado depois que tiraram ou já estava? Não, sempre teve. Sempre teve. Desde no... Isso aqui é a heráldica correta. Essa é a heráldica correta. Essa é a heráldica correta da bandeira. Então não é um laço aqui. Isso aqui é a heráldica correta.
Ah, tá. Bom, um Estado que não se regesse segundo a justiça reduzir-se-ia a uma grande banda de ladrões, como disse Agostinho uma vez. Remota itaque justitia quid sum regna nisi magna latrocinha. Ou seja, é uma quadrilha de ladrões. A maçonaria do Brasil, na atualidade, se diversificou e cresceu, e através das potências Grande e Oriente do Brasil, totalizando mais de 300 mil maçons e mais de 1 milhão de maçons, familiares e amigos em entidades paramaçônicas, vêm trabalhando constantemente na ajuda humanitária. Hoje, temos milhares de maçons trabalhando pela família e, principalmente, pela dignidade e igualdade do povo e soberania da pátria. Essa é a maçonaria brasileira. Um Estado que não se regesse segundo a justiça reduzir-se-ia a uma grande banda de ladrões, como disse Agostinho uma vez. Remota itaque justitia quid sum regna nisi magna latrocinha. Ou seja, é uma quadrilha de ladrões. Foram apresentadas. Meus caros irmãos, minhas senhoras e meus senhores, em todas as quadras cruciais da história de nosso país, os maçons brasileiros souberam perceber as oportunidades que se lhes apresentaram sob a forma de dificuldades. E nas guinadas decisivas de nossa formação nacional, não faltou jamais coragem aos maçons brasileiros. Não lhes faltou coragem à época da Conjuração Baiana, nos idos de 1798, quando os maçons brasileiros figuraram com a proeminência que lhe é peculiar, entre que lutaram pelo fim do domínio português e pela abolição da escravatura. Os maçons brasileiros levantaram-se uma vez mais contra a tirania lusitana. Não lhes faltou coragem quando os maçons brasileiros se reuniram no dia 20 de agosto de 1822 para escrever a ata e sacramentar suas consciências o compromisso irrevogável com a proclamação da independência do Brasil. Tem gente que fica com nhenhenhen dizendo: ah, o Império era maçônico. Que o grande arquiteto do universo nos abençoe. Não há soberano na Terra que não esteja iniciado no segredo da franco-maçonaria. Então eu gostaria de saber do senhor qual é a posição da família imperial sobre esse passado que muitos relatam e tal sobre a família imperial e sua relação possível com a maçonaria. Sobre essa questão, a posição da família imperial é a posição de todo católico. A Igreja Católica proíbe até haver comunhão às pessoas que participassem dessas seitas secretas. E, no caso do Dom Vital, foi um erro histórico. Quer dizer, a nossa posição é exatamente a posição da Santa Igreja Católica nessa matéria. Estava no Código Tibetano de São Pio X e estava, no Código atual, está numa nota de pé de página, a proibição de participar por todas essas seitas secretas que tem uma agenda laicista que visa estabelecer um Estado sem Deus. A minha posição é a posição católica. Muito bom. Muito bom. Então nós não podemos ter nenhuma relação com essas seitas secretas. Graças a Deus, Dom Bertrand, muito obrigado. Um Estado que não se regesse segundo a justiça reduzir-se-ia a uma grande banda de ladrões, como disse Agostinho uma vez. Remota itaque justitia quid sum regna nisi magna latrocinha. Ou seja, é uma quadrilha de ladrões. A família real estava há 81 anos no Brasil quando os militares acabaram com a monarquia e expulsaram a realeza. Terminado o exílio, alguns descendentes voltaram e aqui cresceram e se reproduziram. Um deles é o entrevistado de hoje do Roda Viva, João de Orleans e Bragança, bisneto da princesa Isabel. Eles não mandam mais nada, mas, acredite, brigam pelo direito à coroa. Os descendentes da família real estão rachados. João de Orleans e Bragança é da ala de Petrópolis, distante 130 quilômetros da cidade de Vassouras, também no Rio de Janeiro, onde fica a outra ala que disputa o trono brasileiro. Dom Pedro I abdicou, deixando seu filho Dom Pedro II, de apenas 5 anos, como herdeiro. Ele assumiu a coroa aos 14 anos e reinou até 1889, quando a proclamação da República interrompeu o período da monarquia no Brasil. Mas o fim da monarquia não evitou a cisão da família e uma briga entre os descendentes da princesa Isabel pelo trono. Dos 3 filhos que ela teve, 2 ramos ainda disputam a Casa Imperial do Brasil, mesmo sem monarquia. Dom João de Orleans e Bragança é tataraneto de Dom Pedro II e Dona Teresa Cristina.
Ele é bisneto da princesa Isabel e do conde D. Sua bisavó teve 3 filhos, um deles, Dom Pedro de Alcântara, casado com a condessa tcheca Elizabeth Dobrezensky. Seus pais são Dom João Maria e a princesa Fátima do Egito. Filho de uma egípcia, fez uma viagem ao oásis de Siwa, no norte da África, quase na divisa com a Líbia, onde também esteve seu tataravô, Dom Pedro II. Paulo Caruso, como sempre, vai desenhar durante o programa. Como é que seria o Brasil hoje se Dom Pedro II não tivesse sido banido? Ele, primeiro, estaria muito orgulhoso de estar vendo o Brasil com um presidente de origem operária, sindicalista, que cresceu e democraticamente se candidatou várias vezes e venceu eleições transparentes e democráticas. Certamente, Dom Pedro II estaria muito feliz, muito orgulhoso. Era o perfil dele. Uma vez o professor Darcy Ribeiro me disse que Dom Pedro II era o maior progressista do seu tempo. Tem alguns historiadores que consideram que o Dom Pedro II, na realidade, ele teria assim, grande simpatia pelo governo republicano e até diria que a monarquia seria uma transição para um governo superior, que seria a República. Você concorda com isso? Ele tinha ideias bastante avançadas para o tempo, tanto humanistas quanto institucionais. Eu concordo com isso. Ele dizia isso, inclusive, abertamente no diário. Eu queria fazer uma pergunta do ponto de vista mais pessoal. Porque sua mãe é egípcia, muçulmana, uma princesa. Porque sua mãe é egípcia, muçulmana, uma princesa. De certa maneira, você está encapsulando aí culturas do Ocidente e do Oriente que hoje estão aí em guerra. Eu queria, a partir dessa sua experiência, qual é a visão que você tem desse choque que existe, que muita gente fala que seria até um choque de civilizações, as pessoas que são talvez mais reacionárias, assim, encaram dessa maneira, outros, talvez seja mais do meu ponto de vista, seria mais um choque entre extremistas dessas duas culturas. Mas você, enfim, de certa maneira, é resultado dessas duas culturas. Como é que você encara essa questão? Eu sou resultado de várias culturas, mas eu diria que o meu cerne, o meu DNA é muito democrático, é muito brasileiro, mas sem dúvida essa minha mistura de minha mãe egípcia, meu pai brasileiro, o fato de nós termos passado o maior exílio da história política brasileira, não houve nenhuma liderança de esquerda que teve um exílio tão longo quanto a minha família teve, e um exílio imposto por um golpe militar, né? Então talvez eu seja um resultado de tudo isso um pouco. Agora, falando sobre os extremismos, o lado muçulmano, quando a gente fala com algum muçulmano, dessa imagem ocidental que se tem dos terroristas, eles ficam ofendidos e com razão, porque aquilo é uma minoria. Agora, é uma minoria, sem dúvida, a Al-Qaeda é uma minoria, o mundo muçulmano é enorme, a própria Indonésia é o maior país muçulmano do mundo, né? Então, é um mau hábito da nossa cultura ocidental de ver o muçulmano como um extremista, como um terrorista, né? Isso tem que mudar, né? Porque é uma bonita religião, inclusive. Tá bom, então. Essa é a maçonaria brasileira. Iniciamos no dia de ontem 200 anos de um fato histórico e espiritual extraordinário. Uma promessa feita pelo príncipe herdeiro do trono. Mas nós vamos cumprir essa promessa? Nós iremos realizá-la historicamente? Isso já não depende de Dom Pedro I. Isso depende de mim. Isso depende de você. Vamos lá, vamos nos preparar para esses 200 anos. Coragem. Vamos nos livrar da cegueira ideológica. Vamos nos livrar da cegueira ideológica. Vamos nos livrar da cegueira ideológica. Dom Pedro, príncipe Dom Pedro de Alcântara, disse: laços fora. As cortes de Portugal querem nos escravizar. Tem gente que fica cunhenhen dizendo: o império era maçônico. A missão da maçonaria sempre foi acabar com tirania e ignorância.
A Virgem Maria foi concebida sem pecado original. Tirania e ignorância. Os bispos portugueses começam a fazer sínodos, falando da Imaculada Conceição. O Sínodo da Guarda, em 1634. O Sínodo de Braga, em 1637. O Sínodo de Coimbra, em 1639. Falando da Imaculada Conceição. Tirania e ignorância. Tudo isso para colocar o contexto que quando finalmente é restaurada a monarquia em Portugal e o novo rei, Dom João IV, consagra a Portugal Nossa Senhora da Conceição, e então o rei, uma provisão régia do dia 25 de março, dia da Anunciação, de 1646, ele então fez o juramento de fazer com que Nossa Senhora fosse a rainha de Portugal. E dali para frente, vejam só que belo, dali para frente, nenhum rei português colocou mais a coroa na cabeça. Ele começa assim: Dom João, por graça de Deus, rei de Portugal de Algarves, da Quém e da Além-Mar, em África, senhor da Guiné e da Conquista, navegação e comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e da Índia, etc. O Brasil está aqui nessa história. Faço saber aos que essa minha provisão viram, que, sendo hora de restituído por mercê muito particular de Deus Nosso Senhor, a coroa desses meus reinos e senhorios de Portugal, considerando que o senhor rei Dom Afonso Henriques, meu progenitor, o primeiro desse reino, sendo aclamado e levantado por rei, em reconhecimento de tão grande mercê, de consentimento de seus vassalos, tomou por especial advogada sua, a Virgem Mãe de Deus, Senhora Nossa, e debaixo de sua sagrada proteção e amparo, lhe ofereceu a todos seus sucessores, reinos e vassalos, com particular tributo, em sinal de feudo e vassalagem, desejando em imitar seu santo zelo, e a singular piedade dos senhores reis meus predecessores, reconhecendo em mim avantajadas e contínuas mercês e benefícios da liberal e poderosa mão de Deus Nosso Senhor, por intercessão da Virgem Nossa Senhora da Conceição. Estando ora junto em cortes com os 3 estados do reino, lhes fiz propor a obrigação que tínhamos de renovar e continuar essa promessa e venerar com muito particular afeto a solenidade a festa de sua Imaculada Conceição, e nelas comparecer de todos, assentamos de tomar por padroeira de nossos reinos e senhorios a Santíssima Virgem Nossa Senhora da Conceição, na forma dos breves do Santo Padre Urbano VIII, obrigando-me a haver confirmação da Sé Apostólica. Né? Então o Papa Clemente X foi quem finalmente reconheceu. Né? Mas houve o reconhecimento. E da mesma maneira, prometemos e juramos, com o príncipe e estados, de confessar e defender sempre, até dar a vida se necessário, que a Virgem, Senhora Mãe de Deus, foi concebida sem pecado original. Ele conclui, né, com uma maldição, dizendo o seguinte: e se alguma pessoa intentar coisa alguma contra essa nossa promessa, juramento de vassalagem, por esse mesmo efeito, sendo vassalo, o havemos por não natural e queremos que seja logo lançado fora do reino. E se for rei, o que Deus não permita, haja a sua e nossa maldição, e não se conte entre nossos descendentes, esperando que, pelo mesmo Deus que nos deu o reino e subiu à dignidade real, seja dela abatido e despojado. Então, se um rei se erguer contra a Imaculada Conceição, que ele seja destronado. Pronto. Acabou. E a conversa é essa. E assim, o próprio frade, na frente do rei, fez a seguinte oração:
Seja assim, senhora, seja assim. E eu vos prometo, em nome de todo este reino, que ele, agradecido, levante um troféu à vossa Imaculada Conceição, que, vencendo os séculos, seja eterno monumento da restauração de Portugal. A coroa do rei de Portugal, o rei é aclamado, mas a coroação é feita, se pega a coroa e se coloca a coroa numa almofada. Por quê? Porque o rei mandou que quem fosse coroada fosse Nossa Senhora da Conceição, lá em Vila Viçosa. E se alguma pessoa intentar coisa alguma contra essa nossa promessa, juramento de vassalagem, por esse mesmo efeito, sendo vassalo, o havemos por não natural e queremos que seja logo lançado fora do reino. E se for rei, o que Deus não permita, haja a sua e nossa maldição, e não se conte entre nossos descendentes, esperando que, pelo mesmo Deus que nos deu o reino e subiu à dignidade real, seja dela abatido e despojado. Nós não temos um rei católico como São Luís, rei de França, entendeu? E fica sonhando com o dia em que do céu vai aparecer um São Luís para governar o Brasil. A Deus, dizendo: gente, isso não vai acontecer. Tende piedade, ó meu Deus, desse povo. Não entregueis a vossa herança nas mãos dos inimigos. Foi nessa ocasião que nosso Senhor Jesus Cristo veio até ele e lhe revelou a essa situação de apostasia que se implantou no seio da própria igreja. E nosso Senhor disse ainda: quando o meu povo se converter e conhecer os meus caminhos, e fizer obras de virtude e observar a minha lei, virá finalmente um, e os livrará e introduzirá a paz, e será a consolação dos justos. Quem será ele? Disse Santo Anjo. E nosso Senhor respondeu: se levantará no fim um rei da antiga estirpe da França, homem de grandíssima diligência, de temor no serviço de Deus, e será recebido dos reis cristãos e daqueles que professam a santa fé católica. Non nobis Domini, non nobis, sed in nomine tuo da gloria. Reivindico. Eu, o rei Cristiano Albuquerque I, reivindico todas as terras ocupadas por meus antepassados do sangue real de Portugal. Por direito divino, estou destronando todos os falsos líderes, não sob quaisquer meios ilegais do sistema político usurpador mundial nestas terras, mas segundo a lei divina e de forma pacífica. Convoco todos os católicos a apoiarem a causa do vosso soberano rei. Todos vós que vivem em solo lusitano, sois filhos amados de Portugal. Não corroborem com os infiéis, que ilegitimamente chegaram ao poder. Não depositem fé neles. Sou eu, Portugal, que vos chamo, filhos, a não legitimar estes usurpadores, não voltando em nenhum político ou coroando qualquer descendente dos atuais maçônicos Orleans e Bragança, sob terras lusitanas. Desde sempre, o católico é chamado a dobrar os joelhos diante da presença do seu rei, seja na terra ou onde vos quero, diante do Altíssimo Deus. Católico não vota. Católico dobra os joelhos na presença do rei legítimo. Hoje, decreto oficialmente o retorno do Quinto Império, o império que nunca terá fim. Eu, Cristiano Albuquerque I,
descendente do rei Dom Dinis I de Portugal, em defesa da imaculada brancura da pele da Mãe de Deus, Nossa Senhora da Conceição, e por conseguinte do seu Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, isto mesmo, seja em Vila Viçosa, seja em São Paulo ou em qualquer lugar que seja, deve-se afirmar que a Santa Pele da Virgem Perpétua nunca conheceu corrupção, como quiseram imputar a ela os filhos da maçonaria e também dos oriundos da linhagem do amaldiçoado, excomungado e deserdado Pedro IV de Portugal, primeiro do Brasil. Como de costume, e eu provo isso em meu livro, os maçons introduziram no meio católico esta aterradora ofensa à Mãe de Deus, valendo-se de monarcas corruptos para este fim, ao ponto de enganar até a cúria da Santa Igreja. Toda a engenharia adotada não passaria despercebida aos olhos dos católicos mais devotos. Por outro lado, ganharia corpo como ganhou por parte de progressistas e abolicionistas em meio aos católicos atônitos. A cor da Virgem Maria não conheceu mácula alguma. Sua cor era, é e sempre será branca, como por herança genética da descendência do ruivo rei de Israel, o rei Davi. Então é isso um pouco que nós queremos fazer, enxergar, refletir com a luz natural da razão sobre a realidade, claro, do Brasil, o impasse moral que vive a instituição governo no Brasil, independente de quem esteja governando, se esse e aquele partido, direita, esquerda, de cima ou de baixo. É a instituição que nós precisamos analisar. Tem algum problema acontecendo com a instituição. Tá? Por quê? Porque o brasileiro, ele tem a mania de achar que mudando, né, as pessoas, ele resolveu os problemas. Mas ele não entende que tem um problema institucional. É o famoso ditado, assim, um pouco chulo, um pouco vulgar, que eu vou aqui adaptar, né? Ou seja, mudam as moscas, mas a porcaria embaixo continua a mesma. Não adianta mudar de mosca, vamos contratar moscas novas. A porcaria que está ali embaixo é a mesma. Então, para você entender o que é essa história de instituição, eu vou começar com eu vou fazer uma análise. Essa análise é um pouco longa, você aguenta aí, mas eu quero, para você não ficar segurando o negócio, onde que ele quer chegar, onde que esse padre quer chegar, onde que esse padre quer chegar, eu já vou começar com a comparação. Existe uma instituição chamada prostíbulo. O que é um prostíbulo? É uma instituição onde as pessoas vão em busca de, aspas, serviços de gratificação sexual, para usar uma linguagem, né, assim, politicamente correta, e tem algumas profissionais chamadas prostitutas que são contratadas para prestar esses serviços, né? Muito bem. O que é que o Brasil, o que é que o povo brasileiro, de uma forma geral, acha que é uma solução para o prostíbulo? O brasileiro diz assim, mas essas prostitutas estão muito depravadas. Não, chega, vamos mandá-las todas embora. Contratar prostitutas virgens. E com essas prostitutas virgens, está resolvido o problema. Acontece o seguinte, na primeira noite de trabalho, elas não serão mais virgens. Então o problema não está nas pessoas, se elas são puras,
santas e castas, ou se elas são prostituídas ou não. O problema está na própria instituição que está levando essas pessoas a se prostituírem, porque a instituição está exigindo isso. Tem alguma coisa errada com a instituição chamada prostíbulo. Normalmente, a forma de governo que a igreja propõe é aquela que ela mesma tem, ou seja, a monarquia. Porque dentro da igreja existe uma monarquia, que é o governo de um papa, e nenhum dos cristãos pode desobedecer o papa. Então, na medida em que nós estamos vinculados a um papa verdadeiro, então nós temos, através dele, uma autoridade, uma referência única de autoridade sobre a terra, que não pode ser questionada sob pena de pecado. Então vamos primeiro a essa bula de Bonifácio VIII, quando ele diz: Una, santa, católica e apostólica. Esta é a igreja que devemos crer e professar, já que é isso que ensina a fé. Nesta igreja cremos com firmeza e com simplicidade testemunhamos. Fora dela não há salvação nem remissão dos pecados, como declara o esposo no cântico. Uma só é minha pomba sem defeito, uma só a preferida pela mãe que a gerou. Então quer dizer, por mais que eles queiram colocar nas escolas essa história mentirosa, dizendo que na Idade Média era uma idade das trevas, uma idade obscura, uma situação triste, as pessoas viviam a injustiça, mentira! Esses frutos superiores a toda expectativa, nenhuma mentira e nenhum artifício dos adversários poderá corromper. Se o comunismo já parte do princípio que Deus não existe, ou que ele não pode ter influência nenhuma na nossa vida, então era para isso mesmo que o comunismo fosse rejeitado por todas as pessoas que se dizem católicas. E, no entanto, pessoas que têm bandeiras comunistas, como, por exemplo, Lula, são recebidas hoje no Vaticano. E isso é uma prova evidente que essas pessoas que ocupam o Vaticano não estão mais ligadas a esses princípios defendidos pelos papas verdadeiros. Porque esses princípios foram substituídos pelos princípios maçônicos, e os princípios maçônicos, por sua vez, dão a base para o liberalismo, que, por sua vez, também favorece o comunismo e todos os sistemas piores possíveis. Por quê? Porque isso visa a dominação das massas para o proveito dessas elites que estão governando o mundo. Então, por isso que nós dizemos que Francisco não é papa, mas que está simplesmente ali a serviço dessas sociedades e dessas elites que governam hoje o mundo, não para a glória de Deus e para o benefício do povo, mas para o seu próprio benefício e para a glória de Satanás. Então essa batalha entre da maçonaria e da igreja, ao meu ver, né, eu não vejo que está moldando a nossa discussão hoje em dia política. O mal é muito maior e é contra os dois. Qual é o mal? O mal é socialismo. Né? O mal é o socialismo. O mal é a tirania do Estado que veio desvirtuando tanto os dois. Ele desvirtua a maçonaria, o parte da maçonaria que é predicada no raciocínio, no iluminismo. Né? Não tem nada de científico e racional no socialismo. A mesma coisa que mata qualquer coisa, qualquer valor, qualquer crença, qualquer fé, qualquer religião. O socialismo mata os dois. Então estão os dois brigando aqui e o socialismo crescendo de vento em popa. Se o comunismo já parte do princípio que Deus não existe, ou que ele não pode ter influência nenhuma na nossa vida, então era para isso mesmo que o comunismo fosse rejeitado por todas as pessoas que se dizem católicas. E o terceiro ponto a se considerar antes de nós darmos essa explicação é que a igreja sabe, ela tem na revelação divina os elementos para nos orientar também em matéria política e matéria de sociedade. É por isso que nós temos encíclicas de papas verdadeiros que ensinam sobre essa matéria. Como o Papa Leão XIII disse na sua encíclica Sapientia Christianae, que em tudo
o pontífice romano é o guia seguro da vida humana. Então quer dizer que também na regulação da vida da sociedade é através do ensino do magistério que nós encontramos os princípios e os elementos essenciais para moldar a sociedade conforme Deus revelou. Porque Deus, tendo criado o homem, Deus também deu para o homem todos os elementos, todas as chaves para que ele saiba viver na célula da família e também na estrutura da sociedade. Então fica claro aqui nesse documento do Magistério da Igreja que não é compatível com a doutrina católica essa ideia de anarcocapitalismo ou coisas semelhantes. E aí continua o Papa Leão XIII dizendo: daí resulta ainda que o poder público só pode vir de Deus. Só Deus, com efeito, é o verdadeiro e soberano Senhor de todas as coisas.